Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Os pensamentos, com o tempo, se transformam em atitudes, em ações. As suas ações, elas não vêm do nada, elas vêm em pensamento. Primeiro você pensa, constrói esse pensamento, vê as possibilidades desse pensamento. Depois desse pensamento se ter tomado uma estrutura, se transforma em realidade. Paulo, movido pelo Espírito Santo, ele fala como o maior terapeuta, como o maior psicólogo, como o maior conselheiro que já existiu fora Jesus. Inclusive, eu sigo uma linha de terapia e de aconselhamento extremamente bíblica. Eu estou lendo esse livro aqui pela segunda vez, eu li por causa do doutorado, Care for the Soul, e ele fala sobre o cuidado da alma, e ele mostra o cuidado da alma na visão psicológica e na visão bíblica. E como o terapeuta pode usar a Bíblia e não só usá-la, mas tê-la como prioridade, porque ela é prioridade. A Bíblia é suprema. Paulo, ele coloca sobre pensamento antes de Freud, antes de todos os pensadores da área da psicanálise, da psicologia, da neurologia. Ele está dizendo o seguinte para mim e para você: finalmente, irmãos, tudo. Ele não coloca o que é mais ou menos, ele coloca uma lista de coisas que vão nos trazer libertação, porque o Espírito Santo, Deus sabe o que pode estar se passando na sua mente agora. A sua mente agora pode estar tomada de mentiras. Sua mente pode estar tomada de pensamentos e desejos mentirosos. Sua vida pode ser uma mentira, uma farsa. Lembrando que a nossa atitude, ela é fruto do pensamento. Então, uma vida tão trabalhada, pensada, estruturada em mentira. E nessa mentira nós podemos enganar os outros. E hoje os meios de comunicação, os meios existentes, eles são fáceis de enganar e de passar algo que não é real. Eu estava conversando aqui em casa e a Molisa, a minha nora, estava dizendo sobre uma influencer, que ela mostra a mesa posta, mostra a casa posta, só que um dia ela chegou e falou: agora eu vou mostrar para vocês como é a minha casa, de fato. E virou a câmera toda bagunçada, com muitos seguidores, entendeu? E você olhando para aquilo dali, ela falou assim: nossa, eu ficava imaginando como é que essa mulher tem as unhas feitas, maquiadas, toda trabalhada na mentira. Mas para ela ser trabalhada na mentira, a mentira vem no pensamento primeiro. Esse engodo, essa falsidade que quer fazer com que os outros vejam aquilo que não é real. E isso adoece. Jesus, enquanto esteve aqui, em nenhum momento ele foi falso. Ele demonstrou exatamente o que ele sentia, como sentia. E ele vivia pautado em pensamentos e, por isso, atitudes verdadeiras. A religião, ela traz em si mesmo muito engodo. Minha experiência ministerial, você conversa com pessoas e elas falam de Cristo, de quanto são cristãs, de quanto vivem na fé e quanto creem em Deus, que quando você olha, você fica até chocado. Você não consegue nem trazer uma palavra. Tem pessoas que eu não consigo nem ensinar, porque quando já vem, elas já colocam palavras. Nós conversamos, mas são palavras. Só tem um detalhe pequeno que Jesus deixou para nós claro. Nós conhecemos a verdade pelo fruto e não pelo que se fala. Do fruto do seu pensamento em viver um engodo religioso, um engodo nas relações, um engodo de vida, uma mentira de vida, pensamentos que se transformam em realidade, em comportamentos, pensamentos que se transformam em comportamentos, e o religiosismo, ele impulsiona e é um facilitador para criar vozes, para criar comportamentos, para criar tantos engodos. E você vai conversar, a pessoa diz: nossa, quantas minhas orações, quanto eu tenho orado, quando eu clamo, olha quando eu sigo, quando eu vou, você olha, você fica até chocado. Aquela palavra, aquele ensino, nossa, só tem um detalhe, um pequeno detalhe: o fruto. A mentira tem fruto e a verdade tem fruto. E Tiago, o líder da igreja, que era irmão de Jesus, diz o seguinte, uma palavra que confronta tanta besteira que nós ouvimos, tanto engodo, e ele diz o seguinte: fé sem obra é morta. O resultado de uma fé, de uma vida verdadeira, ela resulta em servir a Deus, ela tem resultados de verdade. Existe uma frase que não é bíblica, mas vale a pena ser ressaltada: quem é de verdade conhece quem é de verdade. Todas as expressões e todos os movimentos mentirosos e religiosos, os engodos, eles são repreendidos quando Paulo fala: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro é o que tem que estar na sua mente. Então, quando nós chegamos diante de Deus e falamos a verdade, eu não consigo, eu não quero, eu não gosto, não sei fazer, não quero fazer.
São raros os momentos, mas são bons os momentos quando eu converso com alguém que diz abertamente: eu não oro, não leio a Bíblia, tenho dificuldades enormes de fazê-lo, do que o teatro daquilo que não é real. E manter esse estado da mentira é um desgaste emocional terrível. Para que se transforme em comportamento, tem que se pensar. É terrível viver dessa maneira. Nós somos chamados a termos pensamentos verdadeiros e é tão libertador poder falar a verdade para Deus. É melhor expressar a verdade do que viver em pensamentos e atitudes mentirosas. Paulo vai mais adiante, ele diz tudo que é respeitável. Esse entendimento é cada vez menos, mas nós, dentro do padrão e da sociedade cristã, nós precisamos aplicar o respeito. Respeitar as autoridades, os sacerdotes, respeitar os pais, respeitar o espaço em que nós estamos. Nós não podemos andar nem viver de forma desrespeitosa. Existe uma frase que não é bíblica, mas é verdadeira. Respeito é bom e eu gosto. Respeitar os pastores, respeitar os líderes, ensinar os filhos o respeito, ensinar a congregação o respeito. Sermos uma igreja que respeita, e o respeito está ligado diretamente à ética. Respeitar o espaço do vizinho, respeitar o espaço da fila, respeitar o pensamento alheio, as escolhas alheias, e digo todas elas, mesmo aquelas que nós não concordamos, aquelas que nós não gostamos, aquelas que são até pecado, nós temos que respeitar. O não concordar, o ser pecado, não nos dá direito a desrespeito. E mesmo que eles nos desrespeitem, não nos dá direito a desrespeitá-los. O pensamento desrespeitoso se transforma em um comportamento desrespeitoso. Veja uma igreja que, em pretérito da fé, se acredita que tem o direito de acreditar todo mundo. A desrespeitar a todos em nome de Deus. Nós não podemos. Somos uma comunidade verdadeira e uma comunidade ética. Paulo avança ainda no seu pensamento tudo que é justo. A palavra justiça é exatamente aquilo que lhe cabe. Esse anel está justo, essa aliança é justa. Ela não está nem grande nem pequena, ela é exatamente para esse dedo, para essa forma. O que é justiça é exatamente para aquilo que foi designado. É justo, é justo. Nosso pensamento não pode estar pautado naquilo que é injusto, naquilo que é incorreto. O que é justo, tem o seu espaço, tem o seu direito devido. É justo quando seu esposo chega em casa cansado que ele descanse. Isso é justo. É justo que a esposa cansada descanse. É justo. É justo o esposo, a esposa, o filho e a filha, nas relações familiares, empregatícias, em todas elas, aplicar o que é justo, o que é de direito, o que é adequado. Nós não podemos viver de uma forma inadequada. Desde o Velho Testamento ao Novo Testamento, a injustiça tem sido rebelada, debelada e criticada e apontada como comportamento inadequado da sociedade e principalmente da igreja. A igreja precisa manifestar um comportamento justo mediante a sociedade. Paulo vai mais ainda, tudo que é puro, é limpo. A pureza, o maior exemplo para que você possa entender é quando você vai beber uma água pura, limpa. Não uma mente que maquine o mal, impura, uma água amarga ou azeda, ou salgada demais, ou doce, mas pura, límpida, clara. E ele coloca a verdade, o respeito, ele coloca o que é justo, ele coloca o que é puro, e ele vai dizendo tudo que é amável, tudo que se possa amar, tudo que é de boa fama, e ele completa com uma frase: se alguma virtude há, e se há algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Se há virtude, se há louvor, esse pensamento aqui, ele é um antidepressivo, anti-ansiolítico, anti-tudo. Não há mal que possa suportar uma mente que tem esse pensamento. Isso é um exercício e que nós podemos repreender todo pensamento mentiroso, todo pensamento injusto que possa vir de praticar injustiça, impuro, odioso, que não é amável, que não for de boa fama, e toda que não há virtude, que não há louvor. Nós podemos repreender e buscar este tipo de pensamento. Esse pensamento é contrário ao pensamento de vingança, depressivo, pensamento desrespeitoso, que não exalte a virtude e o louvor a outro. Esse é o pensamento que vai te ajudar nos dias difíceis, nos dias de angústia, a sobreviver. Esse é o tipo de pensamento que o Espírito Santo de Deus age e quer no meio da sua igreja. Que Deus abençoe a sua vida e que hoje você comece a refutar, a repreender todos os pensamentos contrários aos pensamentos do padrão bíblico, para que você possa viver a paz que excede a todo entendimento humano e que você blinde a sua mente de todos os pensamentos humanos que se transformam em comportamento. Então, na realidade, os pensamentos, nós começamos a pensar, eles se transformam em comportamento e, no final, eles se transformam em quem nós somos. Disfarçamos muito bem,
não somos verdadeiros, não respeitamos, somos injustos, não temos um pensamento puro, uma mente maliciosa. Não tem um versículo bíblico que coloque sobre malícia. É um pensamento tudo em malícia. Não há amor no pensamento, nem boa fama. Essa mente se transforma em comportamento e a pessoa se transforma nos seus pensamentos e comportamentos. Então nós temos pessoas que são de mentira, desrespeitosas, impuras, injustas, amargas, porque pensaram. E esses pensamentos se transformaram na realidade. Que você possa mudar os seus pensamentos, pensar da forma correta, para assim então se libertar.